Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série aí de pelo menos 2 a 3 mensagens sobre o texto que eu vou ler. Os irmãos podem abrir a Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos ler os versículos até o versículo 20, hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, os 20 primeiros versículos. Nós vamos ver os fatores internos que contribuem para o crescimento da família. E vamos meditar a partir de hoje neste texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ezicagli e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei ao bando. Descendo, o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi
desde o crepúsculo vespertino até a tarde no dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi. E diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar. Pai Santo, fala ao nosso coração nesta hora e usa teu servo que aqui está como instrumento em tuas mãos, para a tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante todo esse mês, principalmente, nós temos insistido em dizer que a família é a instituição hoje mais atacada, mais aviltada e mais ofendida em nossa nação. Ofendida até oficialmente, legalmente falando. E sempre que nós trabalhamos com este assunto, trabalhamos com 2 fatores. Fatores externos e fatores internos que oprimem a família. Os fatores externos vêm, como eu falei, de vários lados, de vários setores, de várias naturezas. Os fatores internos são, às vezes, procedimentos indevidos dos que fazem parte da família, ativos ou passivos. E aí a família sofre o que sofre. Estamos aqui diante de um texto que fala para nós sobre esses fatores, tanto externos como internos. O Davi estava em guerra, aquele cenário era de guerra por todos os lados. Filisteus, amalequitas, e assim vai, judeus, todo mundo lutando contra todo mundo, porque Davi aqui estava contra o seu próprio rei. O contexto era de guerra, não vamos falar muito sobre isso hoje, não temos tempo. E Davi, juntamente com aqueles 600 homens, que era o seu exército naquele momento, jamais imaginaram que o lugar onde eles colocaram em segurança, pensavam eles, as suas famílias, aquele lugar era seguro de fato. Quando eles voltaram da incursão, aonde foram, encontraram o desastre. A cidade queimada, mulheres e filhos levados com algum despojo, certamente. E aí, o problema foi gravíssimo. Não somente para a vida espiritual deles, mas também, consequentemente, é claro, para o seu próprio bem-estar, a sua psicologia, as suas emoções. Tudo isso foi afetado. Se algo nos afeta espiritualmente, afeta o nosso corpo todo, a nossa vida toda. E pior ainda, as pessoas que seguiam Davi, aqueles homens, por fiéis que foram ou que eram a ele, reclamaram dele, porque estavam debaixo da sua liderança. E ele não soube, não teria sabido distinguir as coisas e saber e entender que aquele lugar, para deixar a família, não era o lugar mais seguro. Ou que, quem sabe, tivesse deixado muitos homens ajudando ali, cuidando, etc., aquilo teria sido evitado. Davi confiou em Deus, certamente, como sempre confiou. Davi era fruto da graça de Deus. Era um homem em quem o Espírito de Deus habitava. Então era um homem de uma experiência com Deus muito grande, mesmo naquele tempo, sem ter assumido o reinado ainda.
E aí o que foi que eles fizeram? Diz o texto que eles choraram amargamente. Choraram, choraram, choraram. Quando as pessoas choram demais, os olhos ficam inchados. Eu posso imaginar que era assim que estavam eles. Eles tinham duas opções ali. A primeira era deixar as coisas como estavam. Acabou, levaram, mataram, destruíram as nossas mulheres, nossos filhos, levaram despojo da nossa cidade, o que ficou queimaram, não temos mais o que fazer, nós vamos desistir. Essa é a primeira opção. Segunda opção, vamos atrás deles. São incircuncisos, amalequitas, esse povo sempre foi inimigo nosso, nós vamos atrás deles. Quem sabe, de repente, as nossas famílias estão bem e podem ser recuperadas. Quem quer que seja, mesmo que seja uma pessoa que for recuperada, isso será bom. E nós vamos lá. Mas há um detalhe aqui interessantíssimo. Diz o texto que Davi consultou o Senhor. E consultando o Senhor, versículo 8, Davi consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Ele foi objetivo no seu pedido, porque era isso que de fato ele queria. Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Aí o Senhor respondeu, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. De posse da promessa de Deus, Davi disse, vamos. Meus amados irmãos, é isso que nós vamos ver agora, apenas isso. Nós precisamos considerar a nossa família um bem de Deus tão grande que não vamos expor o seu bem de qualquer jeito. Deixar, permitir que as coisas aconteçam e nós fiquemos apenas olhando. Todos nós ficamos estarrecidos diante do problema que os lares enfrentam hoje. Gravíssimos problemas. Coisas que do ponto de vista humano são irrecuperáveis. Mas temos duas opções. Ou deixar para lá, como muitos fazem. Nós vemos isso pela TV, os noticiários. Muitos pais dizendo, não temos nada mais a fazer. Está tudo perdido. Jovens contaminados pelo mundanismo aí, respondendo afirmativamente a quem interroga, não há mais jeito, eu estou aqui para matar ou então morrer. Já vimos isso várias vezes, envolvimentos diversos que eles têm por aí. Essa é uma opção. A outra opção é dizer, Deus, o Senhor pode, e a família é um bem que o Senhor nos deu. Nós não vamos deixar isso assim. Eu não quero deixar isso assim. E aí nós vamos receber de Deus aquilo que Davi recebeu. Persegui-lo-ei, alcançá-los-ei de volta? Sim, pode ir. Agora eu vou. Quando nós trabalhamos com a família nesses termos, devemos trabalhar sempre com esse objetivo positivo, que a família é um bem de Deus. Não foi inventada por homens quaisquer. Deus nos-la deu para o nosso bem, para que através dela nós abençoemos a sociedade de que fazemos parte. Filhos de Deus geram filhos para Deus. E nós temos o dever de transmitir a nossa fé com tanta alegria, com tanto prazer, que mesmo que isso incorra, ou isso implique esforço da nossa parte, devemos fazer. Todos nós sabemos os trabalhos que nós demos a nossos pais. Eu me lembro muito bem do trabalho que eu dei a meu pai. Às vezes que ele dizia, você não deve jogar bola na rua. Sim, senhor. Mas eu ia. E olhava quando ele vinha do trabalho para dar uma carreira para casa e chegar suado do jeito que eu estava, sujo, suado, e deitar na primeira cama que eu encontrasse com o quarto aberto.
Ah, quem é que não lembra disso? Todos nós sabemos. E eu me lembro de uma dessas vezes. Quando ao chegar, entrei no quarto da minha irmã, um lençol limpinho, branquinho, deitei no lençol e me cobri com ele. E minha mãe disse, teu pai está vindo aí? Eu disse, sim. Ela não devia dizer nada, eu pedi a ela. Por quê? Porque eu sabia que meu pai havia dito, não pode jogar bola no meio da rua. Isso é para menino de rua, não para você. Lembro disso. Então, todos nós nos lembramos dos aperreios que causamos a nossos pais. Mas eles nunca desistiram de nós. Por quê? Porque família é um bem que Deus nos deu. Devemos tratar isso com todo carinho, com todo amor. E em meio às dificuldades que porventura estivermos, precisamos ir a Deus e rogar ao Senhor. Senhor, tem jeito? Deus vai sempre dizer que tem jeito. E foi isso que Davi ouviu. Tem jeito, Senhor? Sim, tem jeito. Essa ideia dele ir a Deus e consultar a Deus é fantástica. Precisamos fazer isso. Tem jeito, Senhor? Tem jeito. A família sempre tem jeito. Conhecemos histórias fantásticas de pessoas restauradas. Por quê? Porque Deus opera, porque Ele tem a sua bênção sobre nós. Nós somos família da aliança e Deus tem um pacto conosco de nos abençoar e de nós o buscarmos como Deus. Ele é nosso e nós somos dele. Louvado seja o Senhor. Então Davi fez isso, ele foi a Deus, recorreu ao Senhor. Nunca devemos deixar que a família se perca dizendo, não tem jeito, sempre há jeito. Mas diz o texto que ele perseguiu os inimigos e conquistou tudo de volta. Isso implica o sacrifício que nós devemos fazer. Às vezes, os pais precisam ir. Isso implica sacrifício, muitas vezes, para restaurar a família ou colocá-la no lugar exato. Esses fatores internos são importantíssimos. Não podemos transferir responsabilidade. Existem pais que transferem responsabilidade para a igreja, para o colégio, para o clube, porque esses três lugares, essas três instituições, têm princípios reguladores de comportamento. A igreja tem, o colégio tem, o clube, seja ele qual for, tem, formalmente tem, legalmente tem. Mas olha aqui, nenhum deles substitui a família. Nenhum. Quando Cristo curou aquele homem, disse, vai para a tua casa, para os teus, conta-lhes o que o Senhor tem feito por ti e como teve misericórdia de ti. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a nossa família, é o lugar onde as pessoas nos conhecem mais profundamente do que quaisquer outras pessoas neste mundo. É lá que nós crescemos, aprendemos, vivemos, contribuímos, recebemos contribuição também. Vale qualquer esforço, vale qualquer sacrifício. Não entreguemos assim. Perdi. Conheço um irmão nosso chamado Daniel, que durante muito tempo passou fora da igreja. Desde adolescentezinho. Criado na igreja como muitos jovens. Mas quando cresceu um pouco,
desistiu da igreja. Como dizia minha mãe, endureceu o pescoço, abandonou a igreja. E passou um tempão fora. Desde aquele tempo, seus pais um dia conversando comigo disseram: olha, ora pelo nosso filho. Ele deixou a igreja, não quer saber. E está caminhando muito longe de Deus mesmo. O tempo passou. Um dia num congresso eu estava, seus pais estavam também, e a sua mãe, mulher de Deus, me chamou e disse: lembra daquele dia que eu lhe pedi para orar para o meu filho? Lembro. Está vendo aquele senhor ali? Sim, é ele. E aí? Graças a Deus, pastor, ele voltou. Sentei-me perto daquele moço para almoçar com ele. Conversando, ele já sabia que eu sabia sobre a sua vida. Disse: eu acho que o senhor já sabe, né? Estou de volta para a igreja, graças a Deus. E depois que nós conversamos um pouco, ele disse assim: pastor, Deus me salvou da morte. Eu talvez não estivesse aqui. Mas a minha mãe disse que Deus me ama muito. E aí olhou para mim assim e disse: pastor, por que é que Deus me ama tanto? Eu disse: meu amado irmão, é porque Deus é amor. Esse amor de Deus nunca termina. Nunca tem um fim. Ele é tão eterno quanto Deus é. Por isso Deus ama você. Seus olhos em lágrimas. Ele disse: eu sei. Eu disse: Daniel, tem mais uma coisa. Eu sei que você sabe, mas eu vou ressaltar. Olha para os joelhos de tua mãe, meu irmão. Aquela mulher se ajoelhava todo dia na tua cama, pedindo a Deus por ti. Eu sei que teu pai também, mas ela eu tenho certeza que era diariamente. Ela nunca abandonou você. Ela nunca desistiu de você. Porque é a tua mãe, homem de Deus. É a tua mãe. E os pais crentes nunca desistem. Deus te ama muito. Mas Ele ouviu as orações daquela mãe, que nunca desistiu de ti. Meus irmãos, é exatamente isso. É esse o Deus a quem nós servimos, que nos deu a família como um bem. E nós não vamos abandonar assim, não é? Temos o dever de tratar, de usar esses fatores internos que abençoam a família para animar a nossa vida. Nunca permitir que desistamos, porque antes de nós, Deus nos ama e quer o nosso bem. Fica essa palavra hoje, esse exemplo daquele homem de Deus, quando chorou, praticamente desistindo de tudo, como se nada tivesse mais o que fazer. No entanto, Deus, pela graça do céu, lhe deu a resposta, dizendo: pode ir, que você vai recuperar tudo. E ele foi,
e lutou e venceu. Vale o sacrifício dentro da promessa de Deus. Vale o sacrifício. Nessa noite, nós vamos dar graças a Deus, daqui a pouco, por nossas famílias e interceder por elas. Porque a vida tem muita coisa que nós podemos fazer. E cremos que o Senhor tem muito a fazer através de nós, das nossas famílias, para a glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.